se eu pudesse colocar um gráfico aqui para vocês, vocês poderiam ver claramente que à medida que aumentou o consumo de açúcar, foram aumentando também o quê? As enfermidades, principalmente as enfermidades crônico-degenerativas e as enfermidades cardiovasculares. Agora, por que se comia pouco açúcar em 1906? Será que naquela época as pessoas eram muito conscientes com relação à sua saúde? Não, o açúcar era um produto caro. Somente as classes altas da sociedade é que poderiam se dar ao luxo de consumir os produtos feitos com açúcar, como os doces, guloseimas, tudo isso era um produto caro. Naquela época, somente as pessoas da classe alta da sociedade é que tinham pressão arterial elevada, é que padeciam obesidade. Não, tem um ataque, morreu do infarto do miocárdio, não era para pobre, era um negócio muito chique. Pobre morria de outra coisa. Por quê? Porque essas enfermidades eram confinadas para aquela classe que consumia esse tipo de produto. Agora, a indústria dos alimentos descobriu uma coisa. Descobriu, observando o consumo entre a classe alta da sociedade, observou que o açúcar produzia uma certa dependência. E o que eles fizeram? Começaram a desenvolver melhores maneiras de produção em massa, os preços caíram e começaram a acrescentar em todos os produtos industrializados o quê? O açúcar. Hoje, se você chega em casa e diz o seguinte, eu vou jogar fora tudo que tem açúcar refinado, você vai ficar com o quê? Só com frutas e verduras se tiver em casa, porque tudo tem açúcar, porque a indústria dos alimentos já sabe que o açúcar provoca uma dependência física. Por exemplo, a empresa maior do mundo, ela se tornou o maior império, a maior corporação do mundo, simplesmente porque ela fez duas coisas. Ela conseguiu colocar numa bebida duas substâncias que provocam dependência, que é o açúcar e a cafeína. E nós temos aqui a Coca-Cola. O açúcar ele provoca uma dependência tão grande na pessoa que tem pessoa que vê uma máquina de Coca-Cola já começa a salivar. E assim também a cafeína. Então, livrar-se do açúcar é como livrar-se de um processo de uma dependência. Existe uma dependência. Agora, por que me faz mal comer o açúcar refinado e não faz mal comer, por exemplo, a cana? Por que será? Hã? Açúcar é natural. Não é processado. O que mais? Não é concentrado. Muito bem. Para que vocês tenham uma ideia da concentração da sacarosa que nós temos hoje, para se obter uma colher de açúcar, se necessita 3 metros de cana. Eu acho que você comeu 1 metro, a boca já cansou. Não é verdade? Agora, quando você toma uma Coca-Cola ou um outro refrigerante enlatado, eles têm uma média de 10 a 12 colheres de açúcar. Isso quer dizer que quando nós tomamos uma Coca-Cola, nós estamos consumindo sacarose equivalente a quantos metros de cana? Faz 30 metros. A média nacional são 2 latas de soda por pessoa por dia nos Estados Unidos. Então, por dia, somente da cana se consome equivalente a quantos metros, a sacarose equivalente a quantos metros de cana? 60 metros de cana, equivalente quase que um canavial. Não é verdade? Agora, quais são os efeitos desse produto no nosso organismo? Bom, aqui vem as primeiras implicações. Quando nós temos a cana, o melado, o caldo de cana, a proporção de sacarose que nós temos ali é apenas 32% aproximadamente. Os outros 70% consiste de quê? Ali você vai ter enzimas, você tem vitaminas, você tem fósforo, você tem cálcio,
você tem magnésio, você tem ferro. No processo de refinamento, o que é feito com esses produtos? São eliminados. E nós ficamos com 99,9% de quê? Sacarose. Quando ingerimos esses alimentos nesse estado, porque tecnicamente é uma droga. A definição de droga é o seguinte: todo produto que está separado daqueles produtos que o acompanham naturalmente na natureza. E a sacarose está o quê? Separado. Tecnicamente é uma droga. Por isso que ele exerce um certo efeito de dependência no nosso organismo. Então, essa dependência, ela se faz, tem pessoas que tentam de deixar de comer açúcar e passa como se estivesse deixando alguma droga. Tem dores de cabeça, tem crise de hipoglicemia. É algo realmente difícil. Agora, quando nós comemos a sacarose sem os elementos que acompanham na natureza, porque aqueles elementos que o acompanham na natureza têm a sua função no processo de digestão e de assimilação daquele produto. Por exemplo, a sacarosa, ela tem que ser transformada em hidróxido de cálcio para poder ser absorvido e ser metabolizado. Agora, se ela está sem o cálcio, aonde que o corpo tem que lançar mão para poder obter o cálcio e transformar em hidróxido de cálcio? De onde que se lança a mão? Cálcio dos ossos. Por isso que hoje nós vivemos uma epidemia de osteoporoses. Porque não é porque está faltando cálcio na dieta, isso é uma história. Não existe na literatura médica deficiência de cálcio na dieta. A pessoa pode ter uma deficiência de cálcio por problemas de absorção, mas não porque não falte cálcio. O cálcio é abundante, ele é tão importante que ele é abundante. Agora, se consulta com o médico vai, você está com osteoporose. O que ele passa? Ele passa lá, ok, vou passar para você Fosamax, que é um dos mais comuns que se prescreve hoje. Mas é como tentar colocar água numa vasilha que está o quê? Está furada. Está furada. E quem é que está roubando o cálcio? O açúcar está roubando o cálcio dos ossos, porque o está utilizando no processo de absorção e assimilação em transformar a sacarosa em hidróxido de cálcio. Então, se você tem problema de osteoporose, a primeira coisa que deveria fazer é o quê? Reduzir o máximo que você possa o açúcar branco refinado. Ok? Segundo, nossa dieta tem pouquíssimas vitaminas do complexo B. E as pouquíssimas vitaminas do complexo B, o açúcar vai estar o quê? Vai estar roubando. As vitaminas do complexo B são vitaminas que regulam o quê? Sistema nervoso central. Por isso que hoje, o medicamento que mais se prescreve no mundo, como é que se chama? Prozac. Por quê? Porque vivemos uma epidemia de depressão. Tem pessoas que têm crise de depressão, tem pessoas que sofrem de depressão, não sabem a razão da sua depressão, e que se ficasse pelo menos 3 semanas livre de açúcar, ia ter uma verdadeira transformação no seu estado de humor. Um dos problemas do açúcar no organismo é que provoca o quê? Provoca depressão. Então aqui nós vimos 2 implicações do excesso do consumo de açúcar. A terceira está relacionada com as crianças. Nós temos nesse país hoje 9 milhões de crianças que tomam um medicamento chamado Ritalin, porque são considerados o quê? São hiperativos. Mais de 95% dessas crianças não necessitariam esse medicamento